Se precisa ser todo final de semana, se você escolhe ter só de vez em quando, a escolha é sua. É muito bom a gente ter o conhecimento dos alimentos que aumentam a barriga. Se você não gosta da sua barriga, eu vou te dizer algo que pode ser que você fique com a barriga bem sequinha. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é uma reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando. Inclusive, me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve uma hora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o SEC em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo. Muita chance disso. Mas aí a escolha é sua, tá? Então hoje eu vou falar dos alimentos que diminuem a barriga, que aumentam a barriga. É, o que aumenta. E não só isso, porque hoje não é quinta-feira, mas é dia de Pergunte pra Gé. Eu dei só uma antecipadinha, tá? Toda quinta-feira a gente faz a live de Pergunte pra Gé. Aquele bate-papo gostoso, onde vocês perguntam e eu respondo. Beleza? Então a gente mudou só essa semana. Hoje é dia de Pergunte pra Gé. Então, uma das perguntas vai ser: eu vou responder 2 alimentos que aumentam a barriga, porque muitas de vocês perguntam: como diminuir a barriga? Eu já emagreci, mas a minha barriga não sai. Então, eu vou responder isso, vai ser o tema principal, só que daqui a pouco, tá? Primeiro, eu vou catando perguntas de vocês. Lembrem que eu sempre tô ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Amor, vocês me deixaram nervosa, tá? Vocês me deixaram nervosa porque vocês bateram a meta dos 600 comentários na última hora. Até ontem à noite não tinha 600 comentários. Eu estava pensando que hoje eu não faria live. Eu estava chateadíssima. Que bom que você... Obrigada, tá? Fiquei até nervosa. Obrigada porque deu certo e aí estamos aqui em live, tá? Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender a emagrecer e não voltar mais a engordar, tá bom? Então, Miriam, é sempre quinta Pergunte pra Gé, tá? Hoje, só essa semana eu inverti, porque o tema da live de amanhã tem que ser quinta. Respira, né? Já tô nervosa. Quem é nova, seja bem-vinda. Eu faço sempre 4 lives por semana, de segunda a quinta, meio-dia e meio, tá? Então, estou ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vocês me encontram em todos os lugares como Jéssica Pense Leve, tá? E algumas vezes eu coloco metas de comentário pra saber se vai ter live ou não. Mas hoje eu nem vou fazer isso porque eu fiquei até nervosa. Porque eu pensei que hoje não ia bater a meta, mas graças a Deus e a vocês tivemos, tá? Então, quem é nova sabe que você vai aprender a emagrecer e não voltar a engordar. A única forma de você emagrecer e não voltar a engordar, minha linda, é emagrecendo a sua mente. Principalmente nessa época de canetinha emagrecedora, que as pessoas acham que o milagre do emagrecimento chegou.
que a revolução do emagrecimento é Monjaro. Tem pessoas que acham que é isso. Ai, finalmente descobriram algo que realmente funciona. Tem gente que acha isso. Realmente funciona. Enquanto tá usando, gastando lá uns 4 mil, 3 mil por mês, todo mês, funciona. Mas já tem estudos, é só vocês pesquisarem, amores, mostrando que o que eu tinha visto era 82%, mas agora já tem estudo recente mostrando que 90% de quem para volta a engordar no primeiro ano. 90%. Então, minhas lindas. Só que não quer dizer que o emagrecimento definitivo ele não exista. Existe e sempre existiu. Porém, é um processo que muitas pessoas não estão dispostas a passar. Que é um processo de mudança interna, mudança de pensamentos, mudar a sua relação com a comida. Que assim, não quer dizer que é difícil, só que é um processo. Só que não é difícil, é possível e é definitivo. Então, se você quer emagrecer e não voltar mais a engordar, assiste as lives. Assiste as lives de segunda, quinta, meio-dia e meia. Tem um caderno para você anotar. Anota. Porque quando você escreve, você reforça muito mais o aprendizado. E quando você escreve, você tem onde olhar para saber o que eu vou colocar em prática hoje. E a cada dia você só precisa dar um passinho. A cada dia você precisa ser 1% melhor do que ontem. E quando você anota, além de você se transformar mais, você ainda pode concorrer a um Pix de R$500 semanalmente aqui, minhas lindas. Única coisa que você precisa fazer... Oi, Ivo, querido! Boa tarde, já estou ao vivo. Ivo, meu amoro, que ganhou troféu de melhor versão, meu aluno. Emagreceu 30 quilos, querido. Amores, vocês têm que mandar o resumo da live para concorrer a um Pix de R$500. Onde você envia esse resumo? No YouTube tem na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá? Tem um link para enviar o resumo. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, está na minha bio, no destaque. Ó, você vem aqui na minha página principal do Instagram, tem as bolinhas do destaque, tá escrito sorteio. Aperta, assiste a explicação, tá? E vai ter aqui um link de WhatsApp para você enviar a foto. Você sempre tem 24 horas do horário da live para poder enviar o resumo. Dessa forma, quem está no gravado também pode concorrer. Eu sorteio sempre na sexta-feira à tarde, o Pix. Tá bom, minhas lindas? Então, vamos lá. 33 quilos, Ivo! Ai, é isso que acontece. Os meus alunos ou alunas, né, chegam na melhor versão, depois emagrecem um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. A melhor versão dele era 30. Ou tô enganado? Acho que era assim, era 30. Emagreceu 33. Arrasou, parabéns. Vamos lá para as perguntas, então? Vamos para as perguntas. Vocês viram que eu tô fazendo um teste, tá? Estou fazendo reprise de live 7h30 da manhã. Então, quem não gostou desse horário novo, amanhã 7h30 da manhã esteja no Instagram, que a gente vai reprisar a live de hoje. Tá bom? Perdi 20 centímetros de barriga, turma 19. 20 centímetros. Amor, pega uma régua e vê o que é 20 centímetros de barriga. Vamos falar os 2 elementos que aumentam a barriga, tá? Mas deixa eu começar, então, vendo aqui as perguntas de vocês. Já é normal sentir fome só uma vez no dia? Quem é nova por aqui às vezes se assusta, né? Como assim? Não, peraí, já vou fugir. Não pode comer? Tem que ficar sem comer? Não, minhas lindas, olha só. Aqui você vai aprender que existem 2 tipos de fome. Uma engorda, a outra não. A fome que engorda é a fome emocional, que vem da cabeça. Uma vontade de comer. E que pode ter certeza que quando você começar a observar, quando você aprender sobre isso, você vai ver que 80% da fome do seu dia é emocional. Tem um sentimento por trás. Às vezes um sentimento de, hábito, tá na hora, se eu não comer agora, né? Daí pode ser que depois eu tenha fome. Isso também é um sentimento de medo. De eu nem tô com tanta fome, mas tá na hora, então eu vou comer, porque vai que depois eu não consigo comer. É um sentimento. Ou uma vontade. Ai, tô tão estressada hoje, meu Deus do céu, preciso comer uma coisa pra me desestressar. É vontade, mas é fome emocional, dá uma vontade mesmo de comer. Essa fome engorda. Por quê? Porque se você parar pra observar o seu estômago, então o estômago, ele ronca, é um sinal fisiológico de quando você precisa comer, tá? Então, nesses momentos que você tá com vontade de comer, se você observar o seu estômago, ele não tá roncando. Ou seja, ele não quer comida naquele momento. E se você colocar comida pra dentro, é excesso. Porque sem fome, você não deveria comer. Então, se você come sem fome, o seu corpo pensa assim, eu não precisava aqui. Inclusive, eu estava prestes a ir lá na gordurinha acumulada para queimar essa gordura e transformar em energia. Então, eu vou parar de fazer isso, vou pegar dessa energia que ela acabou de me dar e o que sobrar eu vou estocar mais um pouquinho na gordura. Então, a fome emocional engorda. Quando a gente fica só com a fome física, a gente vai comer só quando tá com fome física, a gente percebe que vem poucas vezes no dia. Só uma já, como a Mora falou, tem pessoas que sim, principalmente quem tá muito acima do peso. Porque imagina você,
que tá 20 quilos acima do peso, tem 20 quilos de gordura acumulada no seu corpo. É uma energia ali que o seu corpo pode usar, só que você não deixa ele usar essa energia. Por quê? Porque você está sempre comendo. Então ele está usando da energia que você está dando para ele na hora. Se você esperar ele te pedir por fome, ele vai pedir somente quando ele precisar de vitaminas e nutrientes. Porque a energia ele vai pegar do estoque de gordura. Então quem tem um estoque grande, é muito comum sentir a fome física 1, 2 vezes no dia. E isso não é loucura, minhas lindas. A gente tem que lembrar que essa era de comer o tempo todo, ela é muito atual. Ela é de um tempo pra cá. Onde eu vou fazer ainda essa live polêmica da história da indústria alimentícia e farmacêutica, e aí vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Mas ela é de um tempo pra cá. As pessoas antes, elas sabiam que tinham que caçar, coletar, plantar pra sobreviver. E não tinha lanchinho, não tinha essa de comer a cada 3 horas. Elas comiam quando vinha fome. Muitas vezes quando vinha fome ainda tinha que sair pra caçar. Então nosso corpo ele foi feito pra isso, não pra comer o tempo todo. É só você olhar ao seu redor, você vê mais pessoas sobrepeso ou mais pessoas num peso saudável? As pessoas estão engordando cada vez mais. A população está engordando cada vez mais porque está comendo cada vez mais. Então, minhas lindas, não fiquem com medo se estiver vindo fome poucas vezes ao dia. Olhe pelo outro lado. Se você engordou, é porque você comeu demais. Ou em quantidade, ou também em frequência. Então, se você engordou, o que estava de errado era antes. Então, não que agora é pouco. Antes que estava errado. Porque senão você não comeria, não teria engordado. Ó, e quem amamenta sente fome? Sim. E olha como o nosso corpo é perfeito. Ele nos dá mais sinal de fome física mesmo quando ele precisa. Quando ele precisa. Não para você estocar e acumular, estocar e engordar. Né? Eu já amamentei 2 filhos. E realmente eu senti mais fome na amamentação do que na gestação. Eu senti mais fome na amamentação, respeitei essa fome, ou seja, atendi essa fome, comi mais até do que quando eu estava grávida e eliminei o peso que eu tinha ganhado na gestação. Comendo mais. Como, Gé? Porque o meu corpo estava me pedindo para usar. É isso que é a beleza de respeitar a fome física. Respeitar o nosso corpo sabendo que ele vai pedir quando ele precisa de mais e quando ele não pede é porque ele não precisa. Tá bom, minhas lindas? Então, a questão é, mas não tem regra. Tem uma hora que vai sentir fome 1 vez no dia, 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Só tenha certeza se é física, se é do seu estômago mesmo. E se é, atenda. E aí você atende como? Comendo comida de verdade. O mais natural possível. Aquilo que vem da natureza. Todo mundo sabe o que é saudável. Ou assim, ó, ou se você ainda se você às vezes acha, poxa, mas será que uma barrinha de cereal não é mais saudável do que uma banana? Um exemplo, né? Poxa, amora, a banana Deus fez, a barrinha de cereal é um industrializado. De verdade que você tem essa dúvida? De verdade. Deus pensou em tudo aquilo que tem na natureza que a gente pode comer. E será que uma coisa industrializada é melhor? A gente tem que voltar para o natural. Então, comida de verdade é aquilo que você pode plantar, coletar, cultivar, caçar. É o que você encontra no açougue e na frutaria, na feira. É comida de verdade. É arroz, feijão, batata, mandioca, macaxeira, aipim, raízes, legumes, folhas, vegetais, frutas, ovos, peixe, frango, sardinha, atum, carne, sementes, oleaginosa, é comida. Cozinhar com gordura de porco aumenta a barriga? Não, minha amora. Não, banha de porco é uma boa gordura para você cozinhar. Só saiba, lembra que, né, o engordar é um cálculo matemático. É comer mais caloria do que você precisa para viver. Então é claro que a gordura ela é calórica. Então você não pode exagerar. Né? Então, assim, você vai fritar um ovo, não precisa colocar gordura de porco até ela derreter e ficar uma piscininha e o ovo ficar boiando. Não precisa. E ainda jogar assim por cima, ó. Você está adicionando muita gordura. Não precisa. Agora, você pincelar, né, a gordura de porco para não grudar é outra coisa. Entende? Mas é uma boa gordura para você comer sim. Tá bom? Para você comer não, para você cozinhar.
né? Vamos lá, deixa eu ver, perguntas. Deixa eu ver. Tapioca, minha linda, eu fiz uma live semana passada sobre isso. Foi semana passada? Foi, né? Deixa eu ver aqui no meu Instagram. Ó, se você for aqui, tem sempre as plaquinhas com o título da live, que é fácil achar. Ó, o nome é Pão Integral, Tapioca, Cuscuz, Rapadura, Engorda. Então, como eu falei sobre essas coisas na live da semana passada, então eu não vou falar hoje, tá bom? Mas aí você olha lá. Deixa eu ver. Perguntas. Fala sobre resistência insulínica. Minha resistência insulínica é bem sério, porque é um passinho para diabetes, né? E tem muitas pessoas que têm resistência insulínica e nem sabem. Ou seja, a insulina, ela é um hormônio que nós produzimos no nosso pâncreas, anabólico, ele faz crescer. Então, muita insulina, tá? Eu já vou até falar, então, assim, ó, deixa eu começar a falar sobre 2 alimentos que aumentam a barriga. É que são 2 grupos, tá? 2 grupos, que eu sei que não é o que vocês querem ouvir, mas é a verdade. 2 grupos que aumentam muito a barriga. São 2 pozinhos. É o açúcar e é o trigo. E por quê? E aí você pode ficar brava comigo, mas eu vou te explicar, e é o que é. E tem a ver com a resistência insulínica, tá? O trigo e o açúcar. Nessa live da semana passada, onde eu falei de tapioca, pão integral, cuscuz, vai lá ver. Eu expliquei um pouco da história, da modificação do trigo, por que o trigo de hoje não é o mesmo trigo de 1950 para trás, é totalmente modificado, que a gente não digere, a gente não consegue digerir perfeitamente bem, tá? Expliquei sobre o açúcar. A questão é que tanto o trigo quanto o açúcar, quando a gente ingere, ele se transforma em glicose. É energia rápida, tá? É glicose, se transforma em açúcar. Então, o açúcar já é a própria glicose e o trigo ele se transforma em açúcar no nosso corpo, tá? E ele vai para nossa corrente sanguínea. Sabe quando você faz um exame de sangue e não pode ter mais do que 100 lá de glicose, né? Por quê? Porque assim, ó, o nosso corpo, ele fica o tempo inteiro medindo, quanto de açúcar tem no sangue. Porque não pode ter muito mesmo, tem um tanto correto, nem abaixo, nem demais. E o nosso corpo, ele fica medindo isso o tempo todo, como se tivesse um laboratório ali dentro, medindo. Toda vez que aumenta um pouco a glicose no sangue, o pâncreas secreta insulina para pegar, ó, essas células, essas glicoses a mais, vamos pensar, é tudo bolinha de glicose. Ele pega e coloca para dentro da célula, tá? E ele fecha a portinha da célula, a insulina, não deixando essa glicose sair. Não deixando essa glicose sair, aquilo que você não utilizar, que geralmente as pessoas comem mais do que precisam, se transforma já em gordura ali. Gordura, tá? Só que o que acontece? Quando as pessoas, elas não estão comendo só um pouquinho a mais, não tá tendo só um pouquinho de glicose a mais no sangue para fazer essa limpeza bem tranquila. Não, as pessoas estão tendo picos de glicose o tempo todo. Geralmente a pessoa acorda, o que ela come de manhã? Geralmente é o pãozinho, às vezes com um café com leite e açúcar. Ou seja, trigo e açúcar. Pá! A glicose vem aqui, ó, lá nas alturas. Então o pâncreas tem que secretar muita insulina muito rápido, porque tem que baixar rápido, não pode ficar esse tanto de glicose nas correntes sanguíneas a mais, não pode. Então quando ele secreta muita insulina para baixar logo, ela não cai aqui, ó, até níveis normais, ela despenca mais abaixo do que deveria. Então, por que passa um tempinho, você sente às vezes uma moleza, um cansaço, uma tontura, parece que uma coisa que vai passar mal, ou fome, muita fome. Por conta disso, porque despencou a sua glicose. Porque isso que às vezes se você acorda e come um pão com manteiga e café com leite com açúcar, passa 2 horas e já tá com fome. E se você acordasse e comesse um ovos mexidos, Mora, eu ia passar umas 4 horas e você ainda não tá com fome. Porque ovo não aumenta glicose no sangue, tá? E aí, o que que acontece, minhas lindas? Por que que trigo e açúcar aumentam a barriga? Porque a insulina, como eu falei, que ela é um hormônio anabólico, né?
ela em excesso, ela vai dificultando a queima de gordura e ela vai promovendo cada vez mais o armazenamento da gordura, principalmente na região abdominal. Então, por isso que tem pessoas que têm aquela pochetinha que não sai por nada, porque até tá emagrecendo, mas não abre mão diariamente do trigo e do açúcar. Então, fica aquela gordurinha ali na região da barriga. E fica esse ciclo de fome constante. E uma fome de cada vez mais carboidrato e açúcar. Então, agora, quanto mais você come trigo e açúcar, mais você quer comer. Quanto mais você come trigo e açúcar, menos a sua barriga diminui. Tá? E aí, o que é a resistência insulínica também? Chega uma hora que o tanto de insulina que o seu pâncreas secreta não tá dando conta de pegar toda essa glicose em excesso e colocar para dentro da célula. Não tá. Não tá conseguindo. Então você vai ficando resistente à sua insulina. Ela é pouca. Ela não tá dando conta. E aí começa a tomar remédio. Aí às vezes começa a precisar aplicar a insulina. E não porque você naturalmente não poderia fazer. É porque você exigiu do seu pâncreas de uma forma fora do normal. Entende? Então, enquanto você ainda está resistente à insulina, minha amora, você ainda não é diabética, pode ter certeza que o quanto antes você evitar ao máximo trigo e açúcar, se não for o seu dia a dia, sabe? Que não seja o seu dia a dia. Você não tem noção quanto seu pâncreas vai poder respirar e voltar a produzir insulina somente em momentos que precisa de uma forma mais tranquila. Tá bom, minhas lindas? Só que as pessoas não têm noção do quanto isso é sério, o quanto é grave isso, sabe? O quanto a diabetes é grave, o quanto muitas vezes tem pessoas que estão ali no limite. Ah, Gê, mas é porque assim, eu não tô ainda pré-diabética, mas a sua insulina, a sua glicose ali em jejum tá 95. Ou seja, tá no pezinho já, tá ali no pezinho. Porém, talvez você nunca fez o exame de insulina. Pede pro seu médico um exame de insulina, ver quanto de insulina você tá tendo que jogar, o seu pâncreas jogar nessas correntes sanguíneas para conseguir manter com muito custo a sua glicose em 95. E tem pessoas que estão com esse exame de insulina já em 10. Isso é muito alto. Muito, 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 muito alto. Ou seja, tá tendo muita insulina o tempo todo no seu organismo para tentar deixar essa glicose controlada. Mas a insulina está descontrolada. Isso é um pezinho para uma diabetes e que as pessoas acham que é algo tranquilo. Não é sério. E esse tanto de insulina no seu corpo não tá deixando a gordura da sua barriga sair. Não deixa. Entende? Então, olha só. Evita diariamente. E aí eu sei, quem é nova por aqui, pensa, ai, mas é que eu amo tanto. Ai, meu Deus, mas é que o meu docinho depois do almoço. Ai, já, mas é que o meu pãozinho. Percebe que é um amor. É um amor por essas comidas, eu sei, porque causam um prazer muito grande, momentâneo. Só que olha a consequência que você tem vivido. Olha o quanto você já engordou, olha o sobrepeso, olha a obesidade, olha essa gordura na barriga, olha as dores que você já desenvolveu, olha as doenças que você já desenvolveu. A minha insulina tá 46. Amora do céu. Só se o seu às vezes pode ser que a referência do laboratório é diferente, porque acima de 10 já é muito ruim. Mas então procura um médico, Amora, porque assim, às vezes a referência do seu laboratório é diferente, tá? Do laboratório que você vai. Mas procura um médico, tá? Muito rápido, só que mesmo assim, isso vale para qualquer pessoa. Volta pro natural. Evita trigo e açúcar. Trigo e açúcar não é essencial para ninguém, ninguém precisa. Você pode viver sem trigo e sem açúcar, tá? Qualquer pessoa de qualquer idade. De qualquer idade. Meus filhos vivem sem trigo e açúcar. E são extremamente saudáveis. Tá? Então, assim, já faz isso, minha amor. Já faz isso e procura um médico. Tá? E aí, peraí, voltando. O que eu tava falando? Que eu fiquei até nervosa com aquela referência ali da Amora. Fiquei até nervosa. Perdi o fio da meada, Amores. Me ajudem. O que eu tava falando? Normal ficar 14 horas sem comer. Ô, minha amora. Normalíssimo. Principalmente se pega à noite.
Normalíssimo. Você dorme 8 horas. Às vezes acorda, toma 600 ml de água e espera o seu estômago roncar. Você vai ver. Nossa, antes o Pense Leve era 16, a sua insulina? Altíssima, amor. E agora? Lembrei. Você ainda tem esse amor, essa relação de prazer com essas coisas. E é claro que pensar em tirar, pelo menos do dia a dia, meu amor, não é nunca mais comer, mas é dia a dia. Já é clube de receita, você nem falou. Pois é, minha linda, obrigada. Vou falar, já já. Você vai aprender aqui a mudar esse amor por esses dois grupos, sabe? O trigo e açúcar que te trouxeram tanto mal. Você vai aprender a não ter mais amor por isso, deixar eles no lugar deles, sabe? Você dominar eles e não ser dominada por eles. Você, quando decidir que quer comer, você decidiu, não foi induzida por uma vontade, por uma necessidade ou por uma mentira de que você merece aquilo, porque você não merece a consequência que você está vivendo. Então, você vai aprender aqui a mudar essa relação para que não seja sofrido viver de uma forma mais natural. Entende? E aí a Amora falou do clube de receitas, muito bem lembrado, que a gente tem um clube que é uma assinatura de receitas. O valor da mensalidade é mais barato do que uma pizza no mês. E tem receita de pizza saudável no clube, tá? Tudo sem glúten, tudo sem trigo, né? Tudo sem açúcar, tudo 100% e extremamente deliciosa. Olha, a Amora falou que hoje a insulina dela tá em 5,4. Tava 16. Amoras, quem não sabe o que é esse exame, não tem noção dessa melhoria desse exame dessa Amora, tá? Não tem noção. Amora, isso é espetacular. Parabéns. Parabéns. Então, o Clube de Receita das Amoras, você entrando, já tem lá, deve ter umas 250 receitas já. Tudo em vídeo curtinho, de 3 a 6 minutos, ingrediente acessível mesmo, tá, amoras? É com coisa que vocês têm em casa, é com comida de verdade, é ensinando a forma mais gostosa de fazer a comida saudável, forma prática, tá? E a gente tá sempre postando receita nova. Pensa, quando a gente começou o clube, a gente tinha 30 receitas, hoje a gente tem umas 250, porque a gente tá sempre postando receita nova. Então vale a pena estar no clube, porque é delicioso demais, é saudável demais, você aprende, você consegue comer sem trigo, sem açúcar, comendo coisa gostosa. Tá? Vai lá pelo menos conhecer depois o clube. Onde que você encontra o clube? No YouTube, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, se vocês digitarem a palavra clube, eu mando no direct o link do clube, tá? Então isso só vale pro Instagram. Digita clube, depois vai no seu direct que eu vou ter mandado. Ou você vem aqui, ó, na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul bem aqui, que se você aperta tem várias coisinhas aqui que é legal vocês todas irem lá dar uma olhada, tá? E já tem aqui, ó, clube de receitas, tá? Tá aqui também. Beleza? A Amora falou, já é glicose em 87. A glicose sozinha em jejum, ela não diz tudo, tá, minhas lindas? Porque tá bom, em jejum você tá ali com uma glicose de 87. Beleza, tá bom. Só que pede também a próxima vez que vocês forem fazer exame, pede também um exame de glicose, de insulina, para saber quanto será de insulina que você está tendo que ter ali para manter essa glicose em 87. Entende? A referência ali do laboratório, minhas amoras, sempre, se eu não me engano, fica de 2 a 12, tá? Só que assim, ó, acima de 8 já é muito alta de insulina. O legal é ficar ali no 4, no 5, no 6, né, no 7 no máximo, de insulina. Isso é legal. Pra vocês terem uma noção, a última vez que eu fiz esse exame, pensa que o mínimo é 2, né? A minha insulina em jejum estava 1,8. E o meu médico, ele falou assim, Jéssica, eu vou enquadrar este seu exame. Eu vou fazer um quadro e vou colocar aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Ou seja, eu mal tenho elevação de glicose no meu sangue. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Entende? Isso regula a fome, minhas amoras. Então, assim, o que vocês têm que fazer sempre também para regular glicose no sangue, tá? Esperar a sua fome chegar. Então, não fica comendo o tempo todo, senão é o tempo todo glicose no sangue. Entende? O tempo todo. Espera a fome chegar. E a fome chegou, tem que ter a maior parte de proteína. Proteína tem que ser a base. Que agora a pirâmide, depois de, né, já sabíamos, eu já falava isso muito, né?
Antes aquela pirâmide alimentar, a base era de carboidratos, né? Carboidratos refinados. E agora, né, saiu faz pouco tempo, né? Até saiu também o Reels de tudo quanto é profissional da saúde, né? Graças a Deus. Que os Estados Unidos falaram que aquilo estava errado, que a base é proteína. Porque a proteína ajuda a não ter esses picos de glicose também. Tá? Olha, eu tenho 2 de insulina. Meu Deus, Amora, que arraso! Que arraso! Parabéns, tá? Parabéns. Então tenha proteína. Não precisa ter medo do carboidrato. Do carboidrato do bem, você não precisa ter medo. O que é o carboidrato do bem? Arroz, feijão, batata, mandioca, né? Fruta também é fonte de carboidrato. Isso são carboidratos do bem. O trigo, que é um carboidrato que, infelizmente, hoje a gente não consegue mais digerir, porque o trigo não é mais o mesmo trigo. Eu expliquei na história da live da semana passada, tá bom? Então, minhas lindas, Ó, estou com diabetes gestacional e hoje fui encaminhada para o endócrino, estou muito triste. Minha linda, a diabetes gestacional, ela pode também ocorrer mesmo que você esteja comendo saudável, tá? É a minoria, mas pode. Pode, porque isso tem a ver também com a sua placenta, tem coisas além. Porém, a gente sabe que assim, uns 80% da diabetes gestacional vem pela má alimentação. Mas independente, mesmo que a Rajane, e ainda não é o meu caso, eu me alimentei certinho, mas não fica triste, calma. Tem como você controlar. Olha só, você tá grávida, né? Agora você tem que pensar em você, nesse bebê. Então, você, mais do que nunca, evita, minha amor. Se eu fosse você, né, diabetes gestacional, diabetes é uma doença, eu não colocaria na boca trigo e açúcar durante a gestação. Só aí você fica com o quê? Com a comida de verdade, com aquilo que Deus fez. Sabe? Não tem problema o arroz e feijão. Entende? Mas que tenha proteína junto. A maior parte tem que ser a proteína, porque a proteína ajuda a regular essa liberação de glicose no sangue. E você vai conseguir regular isso, minha amor, eu tenho certeza. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é um reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando. Inclusive, me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve a Amora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Você dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo!
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já tive uma recaída, mas agora eu voltei pra ficar, se Deus quiser. Márcia, ele quer. E a sua decisão é diária. E que bom que você decidiu voltar. Porque recair, né? Isso é normal. Só cai quem tá em movimento. Mas que bom que você voltou. É isso que importa, tá? Eu perdi 5 quilos, parabéns. Deixa eu ver. Perguntas, amores. Já é a torrada que você diz, minha amora, continua tendo o trigo, né? Continua tendo trigo. A questão é, tudo aquilo que é feito de trigo deveria ser evitado. Que não seja o dia a dia, tá? Quebra um pouquinho o glúten? Quebra, mas é pouca coisa. Vai continuar consumindo, vai continuar tendo ali, e é um pouquinho mais de gordura abdominal. Sabe, eu sei que pra mulher, pro homem também, né? Mas pra mulher, poxa, a barriga, aquela pochete, sabe, aquela gordura na barriga, incomoda muito. Muito, muito, muito. Faz um teste. Fica 3 semanas sem consumir trigo e açúcar. Bate foto da sua barriga. E aí você vai ver, você mesma vai ver. E aí continua por aqui para aprender a como fazer com que isso não seja sofrido. Porque esse é o meu dia a dia. O meu dia a dia não tem trigo e não tem açúcar. Tem exceção? Tem exceção, mas exceção é exceção mesmo. Não é todos os dias, não é todos os finais de semana. Entende? Mas aí você fica por aqui para aprender como não sofrer com essa mudança. Farinha de mandioca é comida de verdade, é a mandioca triturada, tá? É carboidrato, claro, mas não é ruim não. É um pouquinho de farinha de mandioca, não tem problema, mas lembrando sempre, com fome, né? Assim, estar com fome para consumir e sempre ter proteína, tá bom? Quem tem problemas no estômago pode fazer apenas uma refeição no dia? Poli, minha linda, primeiro, você só sente fome uma vez no dia? Tá? Porque a regra não é quantas refeições no dia. É quantas vezes você sente fome física, tá? E aí deixa eu falar a minha história rapidamente para vocês. Minhas lindas, eu tinha gastrite, refluxo e esofagite. Vocês pensam o tanto de dor que eu sentia. Eu tinha feridas, tá? Eu fazia endoscopia com muita frequência. Eu passava muito mal. Quando vinha as dores do refluxo, eu não andava, eu não conseguia andar de dor, tá? É assim, ó, não consigo explicar pra vocês o tamanho da dor, tá? E o que que eu ouvia dos médicos? Eu ouvia que eu tinha, isso já faz anos, tá? Uns 14 anos. Eu comecei a ter com uns 12 anos e só foi piorando, 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 piorando até os meus 20 e pouquinhos, assim, de quando eu comecei a minha transformação, né? E aí piorando cada vez mais. E eu ouvia dos médicos o quê? Que eu tinha que comer a cada 2 horas e que eu tinha que tomar omeprazol pro resto da vida ou fazer cirurgia. Essa era a minha sentença. O omeprazol, ele realmente maquiava a dor. Maquiava a dor, né? Então, a maior parte do tempo eu ficava sem dor, aí de vez em quando tinha as crises. E só que o omeprazol, ele é proibido em vários países. Ele é terrível para a saúde. Terrível. Aí sendo um remédio contínuo pro resto da vida? Meu Deus do céu. E aí, como às vezes eu ainda tinha crises, né? Quando eu fazia o acompanhamento da endoscopia a cada 1, 2 anos, estava sempre pior. Então, que tratamento era esse? Que tratamento é esse? Onde piora? E por que que eu tinha que comer a cada 2 horas? De fato, quando eu ficava um tempinho sem comer, porque acontecia alguma coisa que eu acabava não comendo, eu sentia dor. Então eu achava, poxa, eu não posso ficar sem comer. Porque o que me faz ter a dor é ficar sem comer, né? Só que olha só, minhas lindas, enquanto o meu estômago estava digerindo, 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 que é um processo trabalhoso para o corpo, eu não sentia dor, porque ele estava maquiando ali, ele estava trabalhando. Quando ele estava tranquilo, de boa, calminho, eu sentia dor. Então, de novo, ficar comendo o tempo todo não era tratamento, era maquiagem. Porque quando a dor vinha, vinha com tudo e as feridas estavam piorando cada vez mais. Olhem só, o que que me fazia? O que que estava acabando com o meu estômago? A inflamação que eu causava, a comida que eu comia, as escolhas que eu fazia todos os dias. Todos os dias eu comia trigo e açúcar. Todos os dias. Todos os dias.
Eu tava acabando com o meu estômago. Acabando. Então, assim, amores, eu nunca tive tratamento médico para gastrite, refluxo e esofagite. Eu estava refém disso que eu quero fazer dessa live, tá? Essa live que eu quero fazer de quando começou a indústria farmacêutica e alimentícia, o plano de nos tornar clientes para sempre. Ou seja, o plano de que a pessoa tenha uma doença para sempre. Para que ela tenha que consumir remédio para sempre. Olha que cliente mais maravilhoso, aquele que vai comprar todo mês para o resto da vida um remédio. É um sonho de uma empresa, né? Que um cliente compre todo mês dela. Então, o que aconteceu? Depois que eu mudei a minha mentalidade, então eu desvinculei esse amor pelo trigo. Não, era o meu pãozinho, não tira o meu pãozinho. Não tira o meu pãozinho, era o que eu falava. Eu sou chocólatra, eu bati no peito. Como um orgulho, né? Então, depois que eu tirei esse amor pelo pão, esse amor pelo chocolate, pelo doce, quando eu entendi que não era a minha recompensa, não era o que eu merecia, não era o meu descanso. Então, quando eu mudei toda a minha mentalidade em relação a isso e eu eliminei do meu dia a dia, não quer dizer que eu nunca mais coma, mas não faz mais parte da minha vida, do dia a dia, entende? Simplesmente eu comecei a sentir menos dor, menos dor, menos dor, menos dor. Eu respeitava a minha fome, né? Assim, aos poucos eu ia entendendo o meu corpo, o que ele dizia. Que nem a Mara falou, né? Ai, quem tem problema de estômago pode comer uma vez ao dia. Poxa, não é sim ou não a resposta, minha amor. A resposta é você tem que se conhecer e entender o que te trouxe o problema de estômago. Não foi porque você comeu pouco. Não foi, né? E aí, minhas amoras, cada vez eu desinflamando o meu corpo, o meu intestino, o meu estômago limpando. Eu fui conseguindo ficar cada vez mais tempos maiores sem comer, mas não é sobre jejum, é sobre respeitar meu corpo. É esperar a fome chegar sem dor, amor. E aí, quando eu fui continuando fazendo o exame de endoscopia lá de controle, ia melhorando, até o último que eu fiz agora já faz anos, não tinha mais nada. Sendo que daí eu nunca mais tomei o remédio, não, então não foi o tratamento do remédio. Desinflamei meu corpo e passei a respeitar minha fome, então eu não comia mais a cada 2 horas, como era orientação médica. Olha que loucura, olha que loucura. Então hoje, minhas lindas, é um respeito pelo corpo, tá? E quem sente fraqueza quando fica muito tempo sem comer, sabe o que você tem que saber, minha amor? É que a sua última refeição conta. Se a sua última refeição for de trigo e açúcar, você vai ter fraqueza depois quando você fica sem comer. Por quê? Porque teve o pico de glicose, a insulina varreu e baixou demais. Então, o que te faz sentir fraqueza é porque caiu demais a sua glicose. Mas o que fez cair demais a sua glicose não foi o tempo que você ficou sem comer, foi o pico que você teve antes. Então, minha amora, presta atenção, começa a observar. Quando você começa a ficar com essa fraqueza, qual foi? O que eu comi a última refeição? Percebe se não foi, ou até carboidrato de mais e proteína de menos, mesmo que seja do carboidrato do bem. Porque se for muito, se você fizer um pratão só de arroz e feijão, vai faltar proteína. Então também vai dar um pico de glicose. Claro que não é o mesmo do trigo e do açúcar, mas também dá. Tá faltando proteína ali. Então, se você prioriza a proteína, você não vai ter essa fraqueza depois. Você respeita a sua fome física tranquilamente. A fome vem sem fraqueza. O conhecimento é libertador, a Amora falou. Isso mesmo. Já é onde você aprendeu tudo isso, isso é maravilhoso. Sandra, minha linda, é uma paixão. É uma paixão tão grande, sabe? Há anos eu estudo demais sobre isso. Demais, demais. É uma coisa assim que faz parte de quem eu sou. Eu sou curiosa. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo. E eu tento passar para vocês de uma forma mais simples possível, sem terminologia técnica, sem. Não, a gente tem que entender, tem que fazer sentido. Ó, eu tô amando. Quando eu como pão, eu sinto mais fome, né? Ó, é legal entender isso. É legal entender a dinâmica da fome, a dinâmica do seu corpo, tá? Ó, eu tenho esse problema de ficar fraca. Cleide, então observa isso, tá?
E lembra, sentiu fome, prioriza a proteína. E aí vai percebendo quanto essa fraqueza vai começar a diminuir. Bom, olha que a Débora falou, eu tenho medo de comer apenas uma ou duas vezes no dia e não estar comendo nutrientes necessários. Olha só, Débora, que bom isso que você falou. Presta atenção, amores, é muito legal você entender isso, tá? Todas vocês. Quando a gente tem uma alimentação inflamatória, também, então todo dia, que nem eu tinha antes, eu comia saudável. Eu comia salada todos os dias, eu comia frutas, sabe? Eu comia o saudável. Só que eu comia todos os dias trigo e açúcar, todos os dias. O meu intestino estava inflamado, tanto que eu tinha problemas estomacais, né? Refluxo, gastrite, esofagite, então era claríssimo que eu estava inflamada, que eu estava doente. Um intestino inflamado, e principalmente um intestino que todo santo dia tem um pouquinho de trigo, o glúten, ele se torna o tipo de uma cola no nosso intestino, tá? Quem aqui já fez trigo, sovou trigo, sabe? E aí vai sovando o trigo, ele não fica aquela cola, né? Sovar o trigo para desenvolver o glúten, né? Então, sabe aquela cola? Pois é, ele gruda nas nossas paredes, na parede intestinal. É no intestino que a gente absorve nutrientes, vocês sabiam disso? Então você comeu vitaminas e nutrientes, ótimo, você come saudável. Mas não adianta você comer, você tem que absorver. E é no intestino que absorve. Se você está com o intestino inflamado, um intestino que tem um monte de glúten ali colado, você não está absorvendo nutriente. Não tanto quanto você está comendo. Entendeu? Então por que tem pessoas. Aí a pessoa come o tempo todo, a cada 3 horas, porque ela tem medo de não ter vitaminas e nutrientes. Além disso, tá comendo coisa que não é saudável. Além disso, como está comendo o tempo todo, tá tendo liberação de insulina o tempo todo também, que a gente já viu que a insulina é um hormônio anabólico, que faz acumular mais gordura na região abdominal. Espera aí. Esta gordura, olha aqui. Aqui tem 1 quilo, tá? 1 quilo de gordura, exatamente. Para quem acha que emagrecer 1 quilo é pouco, olha aqui que pouquinho, né? Tá. A gordura, ela é pró-inflamatória. Então, só o fato de você estar acumulando gordura nessa região abdominal, você está inflamando o seu corpo. Então, minha amora, você não está conseguindo ficar muito bem nutrida, porque tem uma inflamação ali acontecendo. Então, quando tem uma inflamação junto, nada funciona muito bem. E os pobrezinhos do seu sistema imunológico, que eu brinquei semana passada, né, que estão ali para te fazer saudável, para te deixar forte, para te deixar nutrida. O pouco de nutriente que você está conseguindo absorver está sendo usado para esses soldadinhos combaterem a própria inflamação que a comida ruim, né, está te causando. Então você acha que está comendo, está super nutrida porque você come com frequência. Só que não. Agora, quando você respeita a sua fome física, não fica comendo o tempo todo, não fica com um monte de insulina no corpo o tempo todo. Quando a fome chega, você prioriza a comida de verdade. Talvez antes você não priorizava a comida de verdade. Então agora, o pouco que você está comendo é 100% saudável e você está absorvendo tudo, você está muito mais nutrida, minha amor. Percebe? Olha como um medo te cega por uma coisa que, na verdade, não é bem assim. E assim, minhas lindas, ó, vocês não precisam acreditar só em mim, né? No meu programa Pense Leve, que a gente acompanha as alunas, né? Já passou quase 30 mil mulheres ao longo desses anos, né? Acompanhadas, que a gente tem a ficha, que a gente tem a vida das amoras ali. O que eu vejo todos os dias, e aí tem um monte de ex-aluna minha aqui que continua assistindo a live, que prestigia, que pode falar, é elas entrarem com uma saúde toda ruim e terminarem com uma saúde restaurada. Então, memória, será que esse seu medo ele é válido? Entende? Vocês me veem aqui. Eu como uma média de 2 vezes por dia, porque é a média que a minha fome vem. Vocês me veem 4 vezes por semana fazendo live. Quanto que eu tô doente, amor? Quanto que eu tô doente? Entende? E antes eu vivia doente.
quando eu comia o tempo todo. Olha só, o medo de ter poucos nutrientes porque tô comendo pouco. Mas pouco com a mentalidade de hoje, que é uma mentalidade que fez a gente acreditar que a gente tem que comer o tempo todo. Nós não fomos feitos para comer o tempo todo. Nós não fomos feitos. Entende? Então o pouco de hoje, na verdade, era o que sempre existiu. Ó, Pense Leve é vida resgatada. Ó, eu entrei com pré-diabetes e hoje eu não tenho mais. É maravilhosa. Já vai ter o SEC em 4 dias? Calma que a gente tá organizando. Vamos organizar. Quem viveu, viveu ano passado. E sabe do que eu tô falando. Mas calma que daqui a pouco vem aí. Tô animada. Calma. E vai ter novidades no SEC em 4 dias. Vai ter novidades. Mas calma. Ai, já a endometriose melhora, melhora, minha amora. Ai, eu já tive tanta amora com endometriose. Que assim, dor zerou. E de melhora de endometriose, que vocês não têm noção, tá? Sim, a alimentação saudável é vida, meus amores. Deus fez assim. Vocês acham mesmo que Deus ia pensar em algo que fizesse a população ficar toda doente? Mas o que adoeceu o mundo foram os industrializados. Ainda tem vaga do Pense Leve? Não, minha linda, não. A gente tá vendo aí. Não fica brava comigo. Mas até lá a gente vai fazer coisas bem legais aqui, tá? Vamos ter lives, vamos ter talvez o SEC em 4 dias. E aí vai se organizando aí pra próxima turma. Vai ser a turma 21, tá bom? Pense Leve a questão de saúde pública. É mesmo, minha linda. É mesmo. Tem risco de você deixar de fazer o método pago, que é o Pense Leve, né? Que é a minha turma. Olha, minha amora, é uma missão de vida, assim. Ai, mas é pago. Sim, meus amores, é um trabalho. Tem 70 pessoas que trabalham comigo, tá? Eu tenho que pagar o salário mensalmente dessas pessoas. Mensalmente. E abro turma 2 vezes no ano. 3 vezes no ano máximo. Ano passado foi 2 só. Mas mensalmente a gente tem que manter o time, tá? Mas. E as amoras que foram minhas alunas, são minhas alunas, sabem disso. É missão de vida, porque que elas investem, volta para elas em economia, em mercado e farmácia, então volta tudo e até mais. E em vida que não dá nem para descrever, né? Mas a questão, minha memória, é que assim, exige muito, tá? Muito, 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 muito. De mim, de toda a minha família. É a nossa vida, né? Eu, o Marcos, a gente respira Pense Leve. Então é algo que nós nos doamos 1000%, sabe? Hoje é quarta, né? Esse final de semana, sábado, domingo, Marcos e eu, Estela. Filhos foram para os avós. A gente estava trabalhando, pensando em coisa, em melhoria e tudo. Então, assim, é uma coisa que assim, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer, de verdade. Porque é algo que, assim, eu tenho que abrir mão de muita coisa, tá? Mas, assim, não tenho ainda em mente, eu vou fazer até tal turma, até eu não sei, mas eu sei que é algo que, assim, né, me dói falar, porque como a Mara falou, é questão de saúde pública mesmo, é uma transformação que não tem o que falar pra vocês. Ó, é verdade, foi o melhor investimento que eu já fiz. Sou turma 20, não me arrependo. Em 10 dias eu eliminei quase 5 quilos, maravilhosa. Mas assim, Amora, talvez um dia eu pare, né? Mas vamos lá, vamos vivendo um ano de cada vez, né? Uma turma de cada vez. Isso que é importante, tá? Deixa eu ver, mais perguntas. Já eu não gasto mais nenhum centavo com analgésico. Pois é, né? É isso que acontece. Olha só, Blandina aqui do Facebook. É verdade, eu sou aluna. Já eliminei 26 quilos, minha vida é outra, confirmo tudo. Maravilhosa. Ela falou: toda a gente deveria fazer o programa obrigatório. Linda. Ai. Deixa eu ver, Amoras, mais alguma pergunta? Oh, meu Deus, que alegria! Olha a Val, ela falou: já eu sou turma 19, já cheguei na minha melhor versão. E o cardiologista essa semana tirou o meu remédio de pressão que eu tomava há 9 anos. Ai, Amoras, isso é uma das coisas que eu mais me alegro.
é a saúde sendo restaurada, sabe? Algo que talvez há 9 anos ela ouviu assim, ó, você vai ter que tomar pro resto da vida. E de fato, ela estava 9 anos tomando remédio. E chegar um momento onde o médico fala, você não precisa mais. Ah, isso não tem preço. Isso não tem preço. Meu Deus. Olha só, eu trabalhei de noite, terceiro turno, pra entrar no programa da Jéssica. Eu faria tudo de novo. É barato demais. É que depois que você vive, né? Porque quem olha preço não vê valor, né? E quando olha o preço se assusta. Só que depois que vive e tem toda a transformação e ainda o dinheiro de volta pela economia, que é fato, tá, meus? É fato. Aí fala, aí consegue perceber, nossa, foi muito barato pela vida que eu tô vivendo. Parabéns, minha linda. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é uma reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando, inclusive me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve uma hora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo! Você deveria fazer um projeto para criança, mas deixa eu falar uma coisa, minha amora. Uma coisa bem séria, tá? Quem conduz a criança é o adulto. Quem conduz a criança é o adulto. Então, assim, é muito mais sobre o que a criança vê, o que ela ouve dentro de casa. É lógico que depois já tem um vício estabelecido, né? Já tem lá 10, 11, 12 anos. O que já aconteceu muito, tá? É a mãe entrar no meu programa e a filha ou filho, criança, assistir também o módulo supervisionado pela mãe e se transformar, tá? Já aconteceu muito. Só que os pais têm a maior influência na vida da criança nesse momento. Tá? E tudo aquilo que eles comeram e viveram foram o que eles aprenderam também. Então a gente precisa primeiro ser bons exemplos. Primeiro de tudo. E obviamente, depois de um vício estabelecido, precisa sim mudar algumas coisas internas, né? Óbvio. Mas a criança que já tem consciência, muitas crianças assistem as minhas lives. Vai, criança, né, de 12, 13 anos, 10 anos, já tive, até menos, né? Já assiste e fala. Tem um monte de amora que fala que a criança de 7 anos fala, mamãe, você tá com fome física? Coisa mais linda. Vai aprendendo. Ó, mostrei
A live do refrigerante ele não quer mais pro seu filho? É isso. Perfeito. Ai, que coisa linda. Parabéns, minha amor. Parabéns, parabéns. Que legal. Meu Deus do céu. Consequência do glúten e açúcar nas crianças. Dúvidas aqui de Portugal. Ô, minha linda. Amor. É péssimo para adulto, é péssimo para criança. Minhas amoras, tem assim, ó. O Noah é autista, né? Meu filho mais velho é autista. E ele não consome açúcar, né? Zero açúcar. Não consome glúten. E o glúten, assim, vai, a cada 2 meses ele come só pra, sabe, conseguir digerir, pra lá na frente não ter, né, nenhum problema, porque quando adulto ele vai escolher, vai fazer escolhas, não quero que ele passe mal, né? Então, tanto o Cadu quanto o Noah, tanto que, meus amores, na introdução alimentar, quando é 6 meses, né, dos 6 meses a 1 ano, os pediatras aconselham a dar alergênicos nesse momento, que é a janela imunológica ali para a criança conseguir digerir. Então, tem que dar, né, já camarão, amendoim, trigo, ovo, né? Tem que dar ali para ver se a criança não vai ter nenhuma reação alérgica. E de vez em quando, né, eu deixo eles comerem por conta disso. Agora, açúcar não. Porque açúcar não vai dar alergia nunca, tá? E o açúcar é extremamente viciante, então o açúcar os meus filhos não comem. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, um filho de 4 anos, nunca comeram, tá? E aqui no Brasil tá começando a difundir ainda isso, mas é muito devagar mesmo. Só que em relação ao autismo, né? Só que eu tenho uma amiga que tem uma filha, acho que ela já tá com 14 anos. Então pensa, 14 anos, a filha dela nasceu, ela é autista não verbal. Então foi rápido o diagnóstico, porque no momento em que era para estar começando a falar, não estava falando, então foi um diagnóstico bem rápido. E na época onde o Brasil era muito. Nossa, pensa, 14 anos atrás, amor. Se hoje o autismo está começando a caminhar os melhores tratamentos, né? Imagina 14 anos. Era pior ainda. Ela teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos para fazer o tratamento da filha dela. E chegando lá, a primeira coisa que eles falaram é: a partir de agora é zero glúten e açúcar para sua filha. Zero. Isso faz parte do tratamento. Porque, minhas lindas, primeiro assim, ó, que é tanta coisa, sabe? Um intestino inflamado, ele não produz serotonina. Serotonina que é o hormônio da felicidade, sabe? Já fica carente desse hormônio. Então tem muita gente que tá com o intestino inflamado e tá com uma depressão ainda maior. Porque, claro, a depressão é multifatorial, né? É uma doença séria, mas também tem a ver com a alimentação. O glúten e o açúcar, ele afeta demais neurônios. Demais, demais. Então, tem tudo a ver, sabe, com o tratamento também. Mas, claro, aqui no Brasil ainda não está difundido por muitos profissionais. Alguns já estão nessa linha, né? Como o Noah nunca consumiu açúcar, né? Eu tenho certeza que ele tá tão bem assim, né? Dentro do quadro dele, né? Dentro do espectro, por conta também da alimentação dele. Então, se vocês puderem evitar trigo e açúcar na casa de vocês, né? Como tirar o pão de uma criança. Minha linda, por exemplo, ó, no clube de receitas tem umas 4 receitas de pão sem glúten que você faz em casa. Que é fácil de fazer, que é rápido. Você pode fazer pão no micro-ondas, 1 minuto e meio você faz. Sabia? Então, não necessariamente precisa tirar o pão, mas que não seja com trigo. Olha lá, entra no clube. É 49 por mês. É uma assinatura anual, então tem que pagar o anual, né? Só que 49 por mês. Então, o que você vai aprender, você faz um pão sem glúten muito mais barato do que comprar o pão. E vocês. Deixa eu ver aqui. Meus filhos são geração saúde. Ai, que bom. Mas toma refri. Ai, amorinha. Mostra a live do refri pra eles. Eu fiz ontem, tá? Mas vai lá no clube. Digita clube. Depois vai lá no direct que eu mando. E no YouTube tá na descrição do vídeo aqui embaixo. No Facebook na descrição do vídeo aqui em cima. Tá bom? Ó, eu sempre faço pão de forma sem glúten. Olha só, Jéssica, eu fiz uma colonoscopia em dezembro de 2025, tirei um pólipo. Minha médica disse que eu não tinha mais, porque eu como agora comida saudável. Que demais, né? Marilene, minha linda, olha só,
as meninas do suporte te ajudam com isso, tá? Ó, onde você encontra o suporte. Tá vendo aqui a página principal do meu Instagram? Tá vendo que aqui tem um ícone de WhatsApp? Você aperta aqui. Aí aqui, ó, você vai apertar, vai cair direto na conversa de WhatsApp do suporte, tá bom? Vai lá que elas te ajudam. Amoras, última pergunta, vamos ver. Meu Deus, já deu 1 hora, na verdade, né? Falta 1 minuto. Deixa eu ver. Ah, eu já tenho clube, que bom. Deixa eu ver, será? Mais alguma? Mais alguma? Ou tá bom. Ó, hoje eu não vou colocar meta de comentários, meus amores. Mas vai lá comentar, né? Quando der tchau, comenta. Marca suas amigas. Faz o resumo da live, bate foto, manda no lugar certo pra você concorrer a um Pix de R$ 500. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste o início da live, porque daí você vai pegar a explicação de tudo, tá? Então é isso, ó, como eu faço para participar da turma? Minha linda, próxima turma, a gente não tem data ainda. Estamos batendo o martelo, tá? Tá provavelmente na metade do ano. Mas aí, quando eu souber, vou falar aqui bastante. Até lá, fica aqui, live de segunda a quinta, 12h30 e reprisando 7h30 da manhã. Tá bom? Amores, é isso. É isso, minhas lindas. Um beijo. Amanhã eu espero vocês, 12h30, tá? 12h30, espero vocês estejam aqui comigo ao vivo. Convida suas amigas. Compartilha as lives. Marca as amigas nos comentários. E vamos fazer o print, né? Vamos fazer o print com a plaquinha para você postar no seu story e me marcar, tá bom? Deixa eu chegar mais pra cima que eu não tô conseguindo tirar os comentários. Aqui, ó, bem pra cima. Vamos lá, prepara o print. 1, 2, 3 e... X... Vai que eu tô aqui com a perna tremendo. Foi? Então, Miriam, ela falou, Gé do céu, eu fiquei aqui apurada, achei que não fosse bater a meta dos comentários. Eu também. Eu achei que não ia bater a meta dos comentários. Eu tava triste, tá? Fui dormir triste com vocês. Com vocês, as que não tinham comentado. Aí depois eu sei que um monte voltou lá e comentou e marcou mais amiga e bateu a meta. Aí eu fiquei feliz com essas. Por isso que hoje eu não vou fazer, porque eu fiquei até preocupada, tá? Não sei não. Não sei não. Amoras, beijo. Amo vocês, mesmo quando vocês quase não batem a meta, tá? Mas amanhã a gente se fala. 12h30 espero vocês, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau.